todos aí, bom dia ou boa tarde. Vamos iniciar agora a nossa aula aí de Selenium WebDriver, junto com a linguagem Java e com o pacote Maven. Meu nome é Anderson, tá? Vou falar um pouquinho de mim aí. Trabalho aí já com a área de QA por mais de 18 anos. Muito focado nessa parte de automação de testes, né? Já passei por vários frameworks, né? Coisas bem antigas também, né? Ferramentas da HP, além de outras aí. E frameworks mais novos, né? Selenium, IDE, Selenium WebDriver, Cypress, Playwright, HTTP, diversos aí. Então, passei aí por bastante coisa acontecendo nessa área de automação. Mas assim, deixando de falar de mim, né, um pouco, e vamos falar aí da nossa aula, certo? Vamos fazer uma automação aí, uma automação básica, onde vai ser aberto um site, né? E esse site aí, essa página aí, ela vai ser expandida, vai ser maximizada, tá? E com isso vamos nos apoiar em várias bibliotecas, né? E com apoio aí do nosso framework Selenium WebDriver, certo? Preparei aqui um PPT para a gente conseguir se guiar, e acho que fica mais fácil, né? Então aula 1, automação Selenium WebDriver com Java, certo? Selenium WebDriver com Java, a gente vai estar vendo nessa aula 1 o setup do Selenium, tá? Que é importante, a parte de instalação, né? Instalação do Java e configuração do JavaPath, né? O JDK lá em si, né? A gente vai estar explicando mais, esmiuçando mais essa parte aqui. 2, a instalação da IDE, né? Da nossa IDE, nosso ambiente de desenvolvimento, né? E 3, criando um novo projeto Maven com as suas dependências e fazendo o script rodar, certo? Bom, primeiramente, na verdade, a gente utiliza um terminal, tá, para estar trabalhando. Eu normalmente não gosto de usar o terminal nativo do Windows, que é o Prompt, né? Porque assim, tem a interface meio feinha, né? É meio estranho, não acho bacana. Então, eu tiro o Prompt e uso esse cara aqui, chamado Commander. O Commander, vocês podem baixá-lo. Deixa eu pegar aqui a página. Baixá-lo aqui, ó. Vou pegar ele aqui. Esse cara aqui, CMD Commander, na sua versão full, tá? Que é mais interessante aí, né? Esse cara aqui, certo? Bom, baixado o Commander, eu preciso, na verdade, ter um cara chamado JDK. Nada mais é do que o Kit Java, tá? Que vai nos ajudar aí a estar fazendo, a estar nos apoiando, né, na execução do script. Então, esse cara a gente tem que ter, certo? E depois de baixá-lo, a gente tem que setar as variáveis desse cara. Normalmente, para verificar que ele existe, né, a gente usa o velho Java Version nesse comando. Dou uma olhada para ver se ele existe. Ele vai executar e dizer que não, né? Não tem. Normalmente quando ele existe, ele vai mostrar a versão dele aí. Não é o caso, não mostrou, certo? Então, eu já tenho o JDK baixado, mas a página para baixar o JDK é este cara aqui. Tá? JDK na sua versão 24, Windows x34 installer, que é o .ez do JDK. Tá? Normalmente ele vai baixar esse cara num diretório. Tá? Esse diretório ele vai para o downloads, e quando eu executo esse cara, o que ele me faz? Ele joga essa pasta. Eu abri até uma nova guia aqui. Ele joga essa pasta para dentro do arquivo de programas, criando uma pasta Java aqui dentro, certo? Vamos executar esse cara para ele nos criar essa pasta, né? Vou pegar esse aqui, ó, que eu baixei há pouco. Certo? Não, sim. Vamos lá. Ele está dizendo que já existe, né? Então, mas vamos criar de novo aqui, vou instalar. Beleza.
Estou reinstalando ele, né? Tá preparando o ambiente aqui para instalação. Assim, o Selenium ele vem de uma evolução, né? Na verdade, ele vem do Selenium IDE, né? Para o pessoal da antiga aí sabe, né? Conhece, pessoal que na verdade leu um pouco sobre isso, vem do Selenium IDE, né? Até evoluir para o Selenium WebDriver. O IDE é bem assim, bem inicial mesmo, né? Lá dos primórdios, né? Onde codificava ali via HTML, né? Blocos HTML para fazer a navegação da página, para controlar tempo de renderização e outras coisas, né? Hoje a gente tem uma ferramenta poderosa, que é o Selenium WebDriver, framework aí poderoso. Bom, fechei aqui, vou passar para arquivos e programas e ele vai estar com Java lá. Quando vocês verem que ele está com Java, o importante é ver se ele realmente tem uma estrutura dentro, né? Ó, ele tem uma pasta JDK, na sua versão 24, que a gente baixou. Tem esse cara aqui que é um bin, certo? E dentro do bin ele tem que ter o jar. Então, vamos conferir lá, tá o jar aqui. Então tá tudo que a gente precisa, certo? Bom, eu instalei, deixa eu ver agora se eu consigo ver se a versão do Java se encontra na minha máquina. Instalei, eu quero saber. Ó, já tenho lá ela, tá? A versão do Java. Agora vamos ver, fazer um teste aqui, se ele consegue enxergar de qualquer lugar do meu sistema, certo? Eu vou lá para o C e eu vou dar um Java Version no C. Está enxergando, certo? Então, perfeito. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai setar as variáveis de ambiente desse cara, que é importante também, tá? Para ficar certinho. Então vamos lá. Variáveis de ambiente, ele está aqui, tá? Variáveis do ambiente e variáveis do sistema. Eu vou em path, edito esse cara, vou lá na pasta, esse cara aqui que é nessa bin, certo? Copio a bin e venho para cá e dou um novo. Quando eu dou um novo, eu colo esse cara aqui. Ou seja, setei o meu arquivinho já, ou todos os meus arquivos ali do diretório da bin, certo? E fora, dou um OK. Importante também a gente criar uma variável aqui chamada Java Home, certo? Eu vou criar o Java Home, certo? E o valor da variável vai ser também a bin. Então está tudo ok, tudo setado. Simples assim, tá? Bom, fiz isso, eu passei, vou voltar para o meu guia, eu passei da parte de configuração, tá? Configuração aí bem simples. Instalação da IDE, no caso a gente vai utilizar o Eclipse. Se eu não me engano, o Eclipse ainda não foi baixado. Tem até o diretório 1.zip, mas ele não foi, na verdade, extraído. Vamos confirmar que ele realmente foi extraído. Acredito que não. Extraído. Vamos ver. E programas. O Eclipse não está aqui. Deixa eu ver se ele está no C. Tem a mania de colocar tudo em um local só, para não ficar meio que as coisas desorganizadas. Então eu escolho sempre colocar no C. Não, então vamos fazer o seguinte, eu tenho o Eclipse aqui, certo? Ele está zipado, eu vou extrair esse cara, extrair tudo. Vou jogar lá no C, tá? Procurar C. O Eclipse vai ficar no C. Beleza? Extrai o Eclipse. Extrai a pastinha lá, né? Onde tem todo o diretório todos os arquivinhos que eu preciso do Eclipse, tá? Para a gente iniciar a nossa automação de testes aí junto com o nosso Java, certo? Deixa ele baixando. Beleza, fechou. Baixou, ele está no C. Vou dar uma olhada aqui. Eclipse. Não, ele foi a pasta. Deu uma atualizada.
Dentro do Eclipse eu tenho o nosso executor. Vou abrir aí, tá? Importante dizer que o Eclipse ele foi baixado na versão for Developers, tá? Essa versão nova aí, que é de mês de junho de 2025, certo? Bom, a minha workspace, onde eu vou salvar os meus projetinhos, eu vou deixar nesse caminho aqui, tá? Não tem problema. É o caminho default, para não dar complicação. Então, deixo aqui, certo? Vou abrir o nosso Eclipse. Tá? Página do Eclipse rapidinho, só para ver qual Eclipse, né, qual a versão do Eclipse que eu baixei. Eclipse Download, vamos lá. Esse cara aqui. Esse é esse mesmo. Download Package. Tá? Isso, é isso aqui. É essa versão aqui, tá? Eclipse IDE for Java Developers. Versão mais shirt aí. Não é Enterprise, tá? Enterprise é de cima. Beleza, o Eclipse foi baixado e o Eclipse está aberto. Certo? Tem alguns projetinhos aqui que eu acho que já vinha fazendo. Eu acabei não fechando. Vou fechar esses caras aqui, tá? Fechar. Beleza. Close. Close. Beleza. Pronto. Beleza. Volto pra cá. Tá bacana. Os packages estão aqui. Os packages que eu não vou utilizar são de outros projetos. Deixei ele aqui, tá? Então, ao vivo assim mesmo. Beleza, a gente está agora dentro do Eclipse, tá? E a gente vamos se guiar por esse cara aqui ainda. Certo? A instalação da IDE foi feita e preciso criar um novo projeto Maven. Então vou voltar para o Eclipse. Para criar um novo projeto Maven, eu preciso vir em File, certo? New e Maven Project, certo? E aqui na verdade eu vou utilizar, eu quero criar um projeto simples, tá? Um simples projeto. Então seleciono esse cara aqui, dou Next. Agora, isso é importante, tá? New Maven Project. Aí a gente vai definir a estrutura, né, do nosso arquivinho XML. Né? Então vou começar com a primeira estrutura, a primeira tag. Vocês vão entender depois, né? Depois que eu criar, depois que eu passar essa etapa aí, step by step, ele vai gerar algumas tags para mim dentro de um arquivo .xml. Então o group ID desse cara, eu vou fazer o seguinte, vou colocar isso aqui. Tá? Começa com, tá? Um padrão aí, com, ponto. Fiz esse padrão, teste, ponto, automation. Tá? Vou deixar desse jeito, beleza? Artifact ID, tá? Esse cara aqui, o que eu vou colocar? Eu posso colocar, sei lá, pode ser open site, certo? Open automation, melhor, automation site, certo? Vai abrir um site para mim. O nome do projeto que eu vou colocar vai ser automation Selenium. Então, tá bom. Automation Selenium. Vou colocar ao contrário, fica melhor, né? Selenium Automation. Beleza? Tá. Feito isso, só isso que eu preciso, eu dou um finish. Beleza, ele vai criar uma estrutura para mim, certo? Aqui do lado esquerdo, vocês podem ver aqui, ó, a estrutura com o nome do projeto, Open Automation Site, tá? E alguns diretórios importantes, tá? Diretório principal Java, diretório principal Resource, esse diretório onde eu vou criar os testes, o Source Test Resources, o JRE é onde vão estar as bibliotecas, tá? Eu já criei algumas bibliotecas Java, mas a gente vai estar utilizando também para instalar as nossas bibliotecas, tá bom? Então o que acontece aqui? A gente vai, na verdade, dar uma olhada nesse arquivinho aqui chamado .xml, certo? Vou abrir ele.
E vejam só, ele já cria com essa estrutura, tá? O modelo e versão do POM 4.0, o Group ID que a gente criou, o Artifact ID, certo? E o name do projeto. Tá? É importante agora criar as dependências. As nossas dependências é que vão dar apoio na nossa automação, certo? Dependências podem ter várias, né? Por exemplo, tem uma dependência chamada Selenium, né? Que é dar um apoio na navegação. Uma dependência chamada JUnit, que ela dá apoio na execução. Na execução do quê? De toda a nossa suíte de teste. Entendeu? Então, a gente tem aí várias dependências de teste, certo? Dependendo do que você, né, fazer um trocadilho aí, dependendo do que você queira usar no seu framework, certo? Então, ótimo. Vamos fazer o seguinte. Existe uma tag chamada dependencies, beleza? Dou um enter, dou mais um enter. Tá? E dentro dessa tag aí, eu vou importar um bloco de código de um local chamado Maven Repository. Deixa eu fazer o seguinte. Vou vir para cá, para o Chrome, e vou no Maven Repository, certo? Veio para cá. No Maven Repository, eu vou encontrar uma dependência chamada Selenium. Tá? Selenium em Java. É o que a gente vai usar. Eu tenho uma versão mais estável, que é essa última aqui, 434, né? Bacana. Vou utilizar ela. Dando um clique aqui, eu pego esse bloco de código já copiado e trago ele para o nosso framework, nosso script. Né? Desculpe, nosso script. Beleza, perfeito. Próxima dependência que eu quero é o JUnit, tá? Que eu quero executar o nosso teste. Então, tá até aqui, ó, JUnit. JUnit, dou um enter. Dá uma procurada aqui, está um pouco lento, mas vai funcionar. Vai ver o nosso JUnit aqui para conseguir fazer os testes. Vamos lá. Tá, voltou. Tá, o JUnit baseado no Juniper, né? Jupyter. Então, pega esse cara aqui, certo? Eu vou pegar a versão 5.3.2, né? Porque essa versão acho que não é a mais estável, tá? Então eu vou jogar na 5.3.2 que eu sei que é estável. Beleza? Apesar de falar que existe uma. Ele está colocando uma observação, né? Existe uma nova versão para este artefato, certo? Que é a 6.0. Mas eu não quero ela. Quero a 5.13. Beleza. Pegando a 5.13 a mais estável e colocando para cá, certo? Dependencies. Vou fazer o seguinte agora. A gente vai precisar, na verdade, tá meio esquisitinho aqui, meio feio. A gente vai formatar esse cara, fazer a indentação desse cara. Direito nele, selecionou direito nele, source format. Indenta automaticamente. Que bonito. Perfeito? Show de bola. Vou salvar para garantir, apesar do salvamento estar automático. Beleza. Beleza, tá lá, show de bola. Feito isso, tá? A gente já tem aí as nossas dependências que a gente precisa. Agora a gente vai iniciar a nossa criação. Incluímos dependências, criamos um novo projeto Maven, vamos criar um script. Para criar o script, eu vou colocar um pacote Java dentro do source test Java nesse caminho aqui. Então é direito, new, certo? Package, aqui. Open Automation Site, eu vou fazer o seguinte. Open Automation, vou deixar diferente. Dou um finish, beleza? Criei um package desse cara aqui. Perfeito? Tá.
Agora eu vou criar a classe dos meus testes, certo? Baseado no JUnit, a gente tem uma certa organização ali dentro, né? Via notações, né? Onde começa com arroba before, arroba after, né? Tem vários, né? Mas arroba before, arroba after e arroba teste, tá bom? Através dessas notações, né, que são características do JUnit, a gente escolhe a classe característica do JUnit, tá? A gente não vai escolher a classe do Java, que é esse cara aqui. Vamos usar a classe do JUnit, porque instalei a dependência do JUnit. Eu quero trabalhar com JUnit. Tá? Então vou no JUnit test case. Dou um clique. E a gente vai escolher o nome da classe, tá? Vou colocar Selenium Site Test Automation. Olha que nome bonito, hein? Test Automation. Test Automation. E aí ele fala o seguinte, para qual método que eu gostaria de criar, né? Nesse caso aqui eu vou utilizar dois métodos aqui, duas notações. O arroba before each e o after each teardown, tá? Setup e teardown, tá? Vou explicar certinho. Beleza, dou um finish. Olha que bonito. Criou a classe já com toda a estrutura. Ótimo. Tem um package desse cara, que é o nome que eu criei, tá? Tem alguns imports importantes, né? Algumas coisas que foram importadas aqui, como coisas do JUnit, certo? Essa trinca aqui, ó, tudo do JUnit, arroba esse after each, before each, teste é do JUnit. Eu tenho aqui também as assertions do JUnit, se precisar. No nosso caso, a gente não vai fazer nenhum assertivo, então não tem necessidade, certo? Bom, o nome da nossa classe que a gente criou está aqui, Selenium Site Test Automation, tá? É a nossa classe, tá bom? Para a gente começar esse teste, né, a gente tem que tá criando aí uma variável privada, tá? A criação dessa variável privada é importante, por quê? Porque eu vou conseguir encapsular todos os elementos do WebDriver dentro dessa variável, tá? Então, o que acontece? Eu vou criar uma variável privada na classe. Então, eu vou vir aqui no escopo da classe, que é nessa parte aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou dar um private, certo? Private, WebDriver, e vou chamar ela de driver. Pode ser qualquer coisa, mas vou chamar de driver. Ele está reclamando por quê? Porque existe uma biblioteca do Selenium que tem que ser importada, que faz com que o WebDriver funcione. Então, por isso que ele reclama. Então, se eu vir aqui, eu dou um import. Ele já traz para mim a Selenium.WebDriver. Então, ele já não reclama mais, certo? Perfeito. Com isso aí, eu tenho a minha primeira parte já do meu teste, né? Tenho aí a nossa primeira parte aí, certo? Agora eu vou trabalhar dentro do before each, tá? Dentro do before each, importante dizer que eu tenho lá o nosso setup, a criação, o início da criação do nosso setup, tá? O que acontece? Como eu vou trabalhar com o start de um browser, né? Podendo ser Firefox, podendo ser Chrome, podendo ser Internet Explorer, Safari, qualquer um desses, tá? Mas é o start de um browser. Isso é importante salientar. Deixa eu ver se o está gravando ainda. Tá? É o start de um browser, tá? Isso é importante salientar, tá bom? Então, eu tenho que baixar, no caso eu vou utilizar o Chrome, o driver desse browser, para conseguir dar suporte e eu conseguir trabalhar com o browser. O driver desse browser é o Chrome Driver, tá? O Chrome Driver eu já baixei. Ele está aqui no C. Tá? Deixa eu só para no C, dentro de Driver Browsers. Esse é o Chrome Driver.
Ah, mas como que eu sei o Chrome Driver para eu estar baixando a versão dele? Porque existe essa questão de versão, tá? A versão do Chrome Driver vai acompanhar a versão do browser Chrome, tá? É isso que ele vai fazer. Então, no browser Chrome, exatamente aqui, tá? Browser Chrome. E aí eu faço o seguinte, venho aqui, ó, ajuda acerca do Chrome, do Google Chrome, certo? E aqui vou ver, ó, 138.0.720497, tá? É a minha versão. Perfeito? Agora eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui, deixa eu abrir mais uma janela. Vou vir aqui e vou utilizar o Chrome Driver. Chrome Driver. Site do Chrome Driver, eu vou ter todas as versões, tá? Mas ele fala aqui, um aviso importante. Se você estiver usando a versão 115 ou maior recente do Chrome, consulte o painel de disponibilidade do Chrome para teste, tá? A minha versão é 178, tá bom? Então, vão ter que ser uma dessas versões aqui, ou a mais próxima. A minha versão foi no 97, tá? Mas a mais próxima é essa aqui. Aqui tá, ela tá aqui, ó. É Chrome Driver, ó. Chrome Driver, vem para baixo aqui, ó, essa aqui. Aí tem que copiar todo esse cara aqui, certo? A versão 92, copiar tudo, jogar no browser e baixar esse cara, beleza? É o que eu fiz lá. Então, baixei esse cara aqui, perfeito. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que apontar esse cara dentro do meu script. Então, isso aí, antes de fazer o teste, o que eu vou fazer? Before it. Né? Antes de fazer o teste, o que eu vou fazer? Apontar esse cara. Para apontar esse cara, eu tenho uma linha de comando chamada system.setProperty. Tá? Então, eu vou dar um system.setProperty, property, tá? Beleza? E vou lançar uma string, uma key aqui, que é uma string, tá? Que é webdriver.chrome.driver. webdriver.chrome.driver, tá? Então, vou lançar isso aqui, webdriver, tudo minúsculo, .chrome, que é aqui padrão, .driver, certo? E agora, e aqui? Aqui é o valor, é o caminho, tá? Que eu vou colocar. Qual o caminho que eu vou setar? O caminho onde se encontra o meu Chrome Driver. Meu Chrome Driver, que é esse cara aqui, tá? É esse caminho aqui. Então, vou copiar esse caminho, vou vir aqui e chumbar ele aqui. Então, agora eu tenho que pegar o nome do cara certinho, tá? E é um executável. Tem que colocar ele lá também, senão ele não vai enxergar. Então, dou Ctrl V e vem aqui, ó. Ponto .exe, certo? É um executável. Tá lá, certinho. Beleza, aparentemente ele deu um erro, porque eu acho que falta um ponto e vírgula aqui, talvez seja isso. Ou não, depois a gente vê. Então, system.property, tá? Tá aí certinho. E agora a gente dando continuidade, a gente agora vai utilizar embaixo aí fazer uma nova instância, instanciar uma variável, tá? Então, a variável que a gente vai instanciar é a variável que foi declarada lá em cima. Então, eu vou dar um driver. Vou pegar essa variável, chamar ela aqui, dar um driver, certo? E instanciar ela para o nosso Chrome Driver, tá? E dar um new aqui. New que? New Chrome Driver. Chrome Driver. Tá? Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Perfeito? New Chrome Driver. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Reclamou porque tem que importar uma biblioteca também. Biblioteca do Chrome Driver. Então vem aqui, importou, parou de reclamar, viu? Ficou tudo certinho. Perfeito. Aqui a gente tem já o suficiente para a gente finalizar o nosso setup, tá? Certinho.
E aqui agora eu tenho um after it. Tá? O que eu quero fazer depois do teste? Depois do teste, eu quero fechar o browser. Ó, a variável agora tem todos os elementos do Selenium, certo? Então, é uma variável poderosa. Se eu der um ponto aqui, ele vai abrir várias coisas, tá? Fechar, fazer comparações, encontrar elementos, né? Coisas aí mais avançadas. Mas eu quero só dar um kit, tá? E é o quê? Fechar o browser, tá? É isso que eu vou fazer, driver.kit, certo? Perfeito. Aí aqui, na verdade, eu vou estar fazendo, chamando a URL do site que eu quero, na verdade, estar abrindo. A URL desse cara, tá, vai ser o seguinte, vou dar um driver.get, certo? Get URL. Tem várias coisas aqui, ó, get URL. O primeiro aqui, ó, get URL, certo? Beleza. A string que eu vou utilizar para URL, bom, pode ser um teste, né? Eu vou abrir o Google Chrome, vou abrir o site do Google, tá? Então, vamos lá. O site do Google aqui. Ctrl V, ele abriu o site do Google, certo? Ele abriu o site do Google. Eu não quero só abrir o site do Google, eu quero maximizar, utilizando ainda a nossa variável driver.manage, tá? Maximizar a tela, ponto window, certo? Ponto maximize, tá aqui, ponto e vírgula, maximizei a tela, certo? Se eu deixar assim, eu não vou perceber que deu certo, beleza? Por quê? Porque ele vai muito rápido, ele vai acabar fechando. Então, para garantir que deu certo, eu vou só utilizar, não é uma boa prática, mas utilizar para a gente ver nesse caso, só para a gente ver que deu certo, um thread.sleep. Opa, galera, deu uma quedinha ali, voltou, então faltou executar, né? Então a gente parou aqui, né? O thread sleep de 3.000, 3.000 milissegundos a 3 segundos, certo? Vou dar um run as aqui nele rapidinho, que eu já executo. Mais fácil. Certo? Run as, ele vai abrir e vai executar a nossa página do Google. Certo? Espero que tenham gostado e vamos seguir aí com as próximas etapas aí nas próximas aulas. Um abraço, valeu, gente. Tchau, tchau.